Senhor Deus e Pai, chegamos na Tua presença, em primeiro lugar, para agradecer pela salvação que temos em Cristo Jesus, pelo perdão dos nossos pecados, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas no dia de hoje. Ó Pai, te pedimos que Tu derrames sobre nós as Tuas bênçãos. Pedimos, Pai amado, que Tu mude os nossos pensamentos, que Tu transforme a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, para que possamos ser cada dia mais parecidos contigo, que possamos andar nos Teus caminhos, que possamos viver uma vida de paz na Tua presença, fazendo a Tua vontade. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. O pendor da carne. Esta palavra pendor pode ser traduzida como inclinação, porque a inclinação da carne dá para a morte, mas a inclinação do Espírito para a vida e paz. Romanos, capítulo 8, verso 6. Se a natureza humana controlar a nossa mente, isso resultará em morte. Isso resultará nas obras da carne. Isso resultará no pecado, em uma vida de pecado. Se a nossa mentalidade, nosso pensamento for controlado pela carne, se nós seguirmos a carne, nós seremos escravos dos nossos desejos, das nossas vontades, da nossa natureza mais primitiva, mais irracional, mais animalesca. Mas se o nosso pensamento for controlado pelo Espírito Santo, se nós permitirmos que o Espírito Santo nos controle, nos domine, reine sobre nós, se nós orarmos diariamente, se nós pedirmos, suplicarmos, nos rendermos, nos humilharmos ao Espírito Santo, para que Ele nos controle, para que Ele controle a nossa mente, para que Ele controle os nossos pensamentos, isso vai resultar em vida e paz. A pessoa que pensa que está de pé, que está firme, ela tem que cuidar para não cair, porque a nossa justiça diante de Deus é trapo de imundície. Não é o nosso esforço que nos dá essa vitória. É a dependência do Espírito Santo. Quando nos entregamos ao Espírito, nós conseguimos permanecer, perseverar, andar em santidade. Andar em direção à vida e à paz. Temos paz conosco, paz com Deus, paz com as pessoas, porque os nossos pecados estão perdoados. Não há condenação, não há culpa. Se tu tem alguma coisa contra alguém, tu tem que pedir perdão, tu tem que liberar perdão. Porque uma das coisas que
tira a nossa vida e tira a nossa paz é a falta de perdão. Seja a falta de perdão em relação a nós mesmos, quando nós não conseguimos aceitar que falhamos, que fracassamos, que erramos, ou quando não perdoamos ao próximo, aquele que nos ofendeu, aquele que nos deve, aquele que nos enganou, mentiu, traiu, lesou, ofendeu. Para vivermos uma vida boa, abundante, feliz, em paz, devemos liberar perdão. Devemos receber o perdão de Deus, nos arrependermos dos nossos pecados e desfrutarmos do perdão de Deus, da graça de Deus, das misericórdias de Deus que se renovam todos os dias, a cada manhã sobre as nossas vidas. Outra coisa que pode tirar a nossa vida e a nossa paz é a inveja amargurada, é aquele espírito faccioso que contende, que está sempre pronto para uma briga, para uma discussão, para uma confusão, para uma rivalidade. Essa inveja amargurada vem de experiências negativas, vem de falta de gratidão, vem de cobiçar aquilo que Deus deu para o próximo e não deu para nós. Nós vemos a história de Isaac, que era um verdadeiro príncipe, o herdeiro de Abraão, o pai de uma grande nação. E ele cavava o poço e os vizinhos, os inimigos, iam lá e entulhavam o poço. Ele cavava o outro poço e eles iam lá e entulhavam o poço. E a Bíblia diz que eles faziam isso por inveja, porque onde Isaac andava ele era abençoado, ele conseguia encontrar água no deserto. E os vizinhos, os inimigos, os adversários invejavam. José foi vendido pelos seus irmãos, por quê? Por inveja, essa inveja amargurada, essa inveja que corrói, essa inveja que destrói os relacionamentos, que destrói a vida e a paz. José era abençoado, era amado por seu pai, ele era filho da esposa que Jacó mais amava, Raquel, e os seus irmãos tinham inveja de José. Queriam matá-lo, mas ele foi salvo por Rubens e ele foi vendido. E a vida de José foi marcada por muita inveja. As pessoas invejavam tudo que Deus tinha colocado na vida dele. Mas depois ele salvou a vida dos seus irmãos e até do seu pai. Daniel também sofreu a inveja dos outros sábios que tinham na Babilônia. Foi para a cova dos leões, foi ameaçado de morte por inveja. E como que eu não vou falar do Senhor Jesus? A Bíblia fala que os judeus, os fariseus, os escribas, os sacerdotes entregaram Jesus por inveja. Então o que acontece? Se tu for dominado pelo Espírito Santo, tu não vai ter inveja de nada nem de ninguém. Tu não vai cobiçar nada nem ninguém, porque o Espírito Santo é que vai frutificar na tua vida. Tu vai ter amor, tu vai ter alegria, tu vai ter paz, tu vai ter bondade, benignidade, paciência, fé, mansidão, domínio próprio. O Espírito Santo vai te dar vida e paz. Então, se tu tem este problema da inveja amargurada, saiba que isso é uma inclinação da carne e isso gera morte. Te arrepende, pede perdão ao Senhor, para que Ele te limpe, para que Ele te lave,
te liberte da inveja amargurada. A palavra de Deus diz que há uma dor incurável, há um mal incurável, uma ferida que dói, uma chaga dolorosa, uma dor contínua, algo que dói continuamente. São os nossos pecados não confessados, os nossos pecados não abandonados. Quando não nos arrependemos, quando não nos convertemos dos nossos maus caminhos. Quando a nossa maldade cresce no nosso coração, no nosso pensamento, nas nossas atitudes. Muitas das nossas dores, feridas, traumas, problemas vêm de pecados não confessados. Aquele que esconde os seus pecados jamais prosperará. Se tu quiseres ter vida e paz, confessa teus pecados, abandona teus pecados, cansa de pecar, tenha nojo do pecado. O pecado te entristece, te envelhece, faz tu definhar. Abandona, te arrepende dos teus maus caminhos. Paulo, em Romanos 7, diz: desventurado homem que sou, miserável homem que sou, infeliz. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará da morte eterna, dessa chaga incurável que é o pecado? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu e ressuscitou para nos dar vida e uma vida de paz.